A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para darmos continuidade ao nosso ensinamento daquilo que nós já começamos a tratar sobre uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo, o livro a qual o Senhor nos concedeu para que pudéssemos então termos trabalhado este assunto tão glorioso, tão maravilhoso e especial, que é falar do Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo consolador. E para esta feita, nós iremos trabalhar alguns textos bíblicos de forma bem pontual e objetiva, para que possamos dar continuidade a este maravilhoso assunto. Quando nós tratamos na página 20, nós temos por título, segundo capítulo, a divindade do Espírito Santo. E o texto a qual nós temos ali, já no começo do nosso primeiro parágrafo, nós vamos falar desta forma: este sublime assunto é de grande relevância e de santo temor, tendo em consideração que se trata de um assunto assaz e difícil, haja visto o Espírito Santo não falar de si mesmo. Em seu livro, João, capítulo 16, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós já podemos observar de início que o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, mas a Bíblia, ela nos mostra o quanto ele é maravilhoso e importante. Nós vamos entender então, através dos textos bíblicos, de forma bem sucinta e pontual, como de antemão já mencionamos, algumas questões básicas sobre a divindade do Espírito Santo. Um pouco mais abaixo, nós vamos falar sobre o texto a qual Atos capítulo 5, versículo 2 ao 4, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, disse então: Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vamos observar o texto tão conhecido de Ananias e Safira, onde eles fazem um acordo entre si, em vendendo a sua propriedade, eles vieram então dizendo que venderam por um valor X, sendo que haviam vendido por um valor maior. Pedro fala sobre deixar Satanás encher o seu coração. E nós observamos que Pedro vai dizer que era dele aquela herdade. Não havia necessidade de, vamos dizer assim, de mentir, mas nós observamos que a igreja, eles depositavam ali naquele contexto de Atos, tudo aos pés dos apóstolos. Tudo que eles possuíam, eles viviam em comum. Com isso, tendo aquele movimento de unidade pelo Espírito Santo, Ananias e Safira intentaram contra o Espírito do Senhor. E Pedro vai dizer: não mentiste aos homens, mas a Deus. Um pouco mais abaixo eu deixei bem frisado para que o nosso leitor pudesse compreender de forma bem objetiva. Um pouco mais abaixo, no final da página 21, obviamente, daí vai dizer assim, Atos 5, versículos 3 e 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Obviamente, mentir ao Espírito é a mesma coisa que mentir a Deus. Logo, o Espírito Santo também é Deus. Em outras palavras, ele é Deus, juntamente com o Pai e com o Filho. Com isso, nós observamos, por exemplo, alguns atributos da sua divindade. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele é eterno.
Nós não vamos aqui entrar em pormenores, logicamente, devido ao nosso tempo, nós trabalharmos de forma sucinta. Mas ainda assim, nós podemos afirmar e ainda contextualizar de forma bem objetiva alguns textos rapidamente. Nós podemos ver que ele é eterno, onipresente, onipotente, onisciente. E aí nós vamos ter alguns textos ali apresentados, depois o leitor, com certeza, ele vai fazer esta leitura que será muito abençoada para a sua vida e elevo espiritual. Depois, nós vamos observar que, dentre as suas obras divinas, como por exemplo a criação, né? Nós vamos ver a criação, regeneração, algo extremamente importante dentro do que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E aí Jesus fala, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então nós observamos esse elemento maravilhoso concernente à salvação, que é a obra do Espírito Santo. Com isso, nós temos aqui também, classifica-se o Espírito Santo junto ao Pai e ao Filho. Depois nós temos o texto mostrando que ele é eterno, por exemplo, lá em Hebreus 9:14, que diz assim, eterno, quanto mais, então, o sangue do Messias, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a Deus como sacrifício imaculado, purificará nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Hebreus 9:14. É lógico que aqui eu não vou tecer comentários para que nós possamos caminharmos para o final, porque ainda temos alguns textos para mencionar. Mas nós mostramos de forma bem clara e objetiva a quais textos vão dizer e atestar que ele é Deus, e esse, por exemplo, nos mostra que ele é eterno. Um pouco mais abaixo, nós vamos observar, por exemplo, o Salmo 139, verso 7. Para onde poderia eu fugir do Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Mostrando que ele é onisciente, né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós vamos observar um pouco mais abaixo, por exemplo, onipotente. O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Bíblia, Jerusalém. Mostrando, né, quando o anjo fala a Maria, que o Espírito Santo estava então, né, trabalhando no seu ventre para que viesse o nascimento de Jesus. Com isso, mostrando o seu poder também neste texto. É lógico que aqui eu estou sendo bem objetivo para que nós possamos correr, para que possamos também concluir dentro do tempo hábil, para que fique um estudo bem pontuado e possa, com certeza, né, ser trabalhado todo o contexto. Depois nós vamos ver um pouco mais abaixo, na página 23, mas tudo isso é o único e mesmo Espírito, que realiza, concedendo a cada um diversos dons pessoais, segundo a sua vontade. Bíblia Tebe, 1994. Mostrando em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe apraz. Então, mais uma vez, mostrando aqui tanto a sua divindade quanto a sua, por exemplo, aqui também a sua personalidade, pelo fato dele distribuir como lhe apraz, como ele deseja, como ele quer. Depois nós vamos ver, por exemplo, né, o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava, movia-se sobre a face das águas, mostrando também, mais uma vez, o seu poder de Criador. Depois nós vamos ter o Salmo 104, verso 30,
quando envias o teu fôlego ou o teu espírito, eles são criados e renovas a face da tua terra. Mais abaixo vai ter o texto também de João capítulo 3, versículo 3 ao 8, aonde Jesus vai ali ter o diálogo com Nicodemos, aonde aqui nós já mencionamos de antemão, nascer da água e do Espírito. É lógico que dentro desse texto é um texto muito rico e importante até para nós falarmos aqui. Mas, como mencionei, nós estamos procurando trabalhar de forma bem objetiva, apresentando apenas alguns elementos, alguns atributos e alguns textos bíblicos que atestam e fundamentam, logicamente, tudo aquilo que nós estamos afirmando, porque a Bíblia é que está afirmando. E aí nós vamos ver também, um pouco mais abaixo, outro texto bíblico que vai mencionar, por exemplo, a inspiração das Escrituras, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados ou inspirados pelo Espírito Santo, mostrando que ele inspirou os escritores bíblicos para, então, escreverem de forma canônica aquilo que nós temos como as Escrituras. E é bom sempre mencionar que a canonicidade ela não vem apenas através de concílios. Na verdade, os concílios só determinaram quais são os livros inspirados. Mas eu sempre menciono que a canonicidade ela é, na verdade, apresentada pela inspiração das Escrituras, que é pelo próprio Espírito Santo. Então, a inspiração é que determina o cânon, e não o cânon determina a inspiração. Por isso que muitos acabam se confundindo e se perdendo neste quesito. Depois, nós vamos ver a sua imutabilidade, mostrando que ele é própria dele, significa que ele está livre de toda mudança. Quer dizer, ele não muda. Nós temos o texto, por exemplo, de Malaquias 3 e 6, que vai dizer, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É lógico que aqui está falando de um contexto, mas nós pegamos esse texto para nos mostrar que, como divino, ele não pode mudar. É um atributo da divindade. E o Espírito Santo, ele é Deus. Com isso, nós temos infinitude e a imensidade. A imensidade, por exemplo, nós vamos ver aqui, por imensidade compreende-se que o Espírito Santo é total, pleno e completo. É lógico que o argumento aqui ele é um pouquinho maior, mas aqui apenas mencionando de forma bem objetiva. E para concluir, por último e não menos importante, Deus adorado é identificado com o Espírito Santo, que proferiu as Escrituras. Há o reconhecimento de que o Senhor é o Espírito. O culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. E só a Ele. Compreende-se que o Espírito Santo é Deus. Logicamente, ele pode ser adorado. Mas é importante lembrar, mesmo que ele transfira ao Pai e ao Filho por função, ele está sendo adorado, pois são da mesma essência e sendo um único Deus. Para concluir, então, 1 João 5, capítulo 5, versículo 6 e 7. Há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Na próxima oportunidade, nós falaremos aqui sobre o 3º capítulo do nosso livro, onde vai mencionar os nomes e símbolos do Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus.